Boa tarde, gente. Estamos continuando nossa leitura da Introdução à Fenomenologia do Sokolovsky, capítulo 4. Acho que sim. Capítulo 4. Agora vamos falar sobre a atitude fenomenológica. Estamos eu e o Rafael aqui e vamos dar início. Então, bora lá. A atitude fenomenológica. O leitor deve ter notado que tudo que foi dito aqui sobre a atitude natural não poderia ter sido estabelecido a partir da atitude natural. Isto é, sem termos ressaltado isto, temos considerado todo esse assunto o tempo todo, da perspectiva fenomenológica. Vimos fazendo assim por várias páginas passadas e, na verdade, praticamente ao longo desse livro inteiro, com exceção da introdução, que foi escrito desde a perspectiva da atitude natural, quando consideramos a intencionalidade no capítulo 1 e a percepção de um cubo no capítulo 2. Consideramos esses assuntos do ponto de vista fenomenológico. Há muitos diferentes pontos de vista e atitudes, mesmo a partir da perspectiva da atitude natural. Há o ponto de vista da vida cotidiana, há o ponto de vista do matemático, do especialista em medicina, do físico, do político e assim por diante. E há até vários tipos especiais de atitude reflexiva, como veremos em breve. Porém, a atitude fenomenológica não é, não é como nenhuma dessas. É mais radical e abrangente. Todas as outras mudanças de ponto de vista do vista e foco permanecem assentadas pelo nosso subjacente crença do mundo, que sempre permanece em vigor e todas as mudanças definem a si mesmo, como mudanças de ponto de vista para outro, entre os muitos que são abertos para nós. A mudança na atitude fenomenológica, contudo, é um movimento do tipo tudo ou nada, que se desprende completamente da atitude natural e se concentra de um modo reflexivo em tudo da atitude natural, inclusive a subjacente crença no mundo. No tocante à atitude fenomenológica, conseguimos alcançar o andar superior de um modo que é único. Passar para a atitude fenomenológica não é tornar-se especialista em uma forma de conhecimento ou em outra, mas tornar-se um filósofo. Do ponto de vista fenomenológico, olhamos e descrevemos analiticamente todas as intencionalidades particulares de seus correlatos, e como a crença no mundo, com o mundo, como o seu correlato. Você viu que ele já chama aqui na chincha, né? Ele fala, agora você vê o filósofo, hein? Já temos uma promessa aqui, até terminar o livro, viramos filósofo. Se vamos oferecer uma análise descritiva de qualquer uma e de todas as intencionalidades na atitude natural, não podemos compartilhar qualquer uma delas. Devemos tomar distância, refletir sobre e tomar temática qualquer uma e todas elas. Isso significa que, enquanto estamos na atitude fenomenológica, suspendemos todas as intencionalidades que estamos examinando. Nós as neutralizamos. É uma parte interessante aqui, hein? Uhum. Essa mudança de foco mais enfática não significa, entretanto, que começamos a duvidar dessas intencionalidades e dos objetos que ela tem. Não as mudamos da, digamos, asseveração dóxica para a dúvida. Não mudamos nossa intencionalidade, guardamos-las como elas são, mas como as contemplamos. Se as contemplamos, não as exercemos naquele momento. Contudo, não estaríamos aptos a contemplá-las como elas são se fosse mudá-las de uma modalidade para outra. Se nossa mudança na reflexão filosófica significasse que mudamos, digamos, nossa convicção em dúvida ou nossa certeza em suspensão, então não poderíamos contemplar a convicção ou a certeza. Mudamos de uma modalidade para outra ocorre na atitude natural. Mudança de uma modalidade para outra ocorre na atitude natural. Elas têm de ser motivadas. Temos de ter razões para mudar da convicção para a dúvida, da certeza para a suspeição. Sem tais razões, a mudança em nossa modalidade seria irracional e arbitrária. É um ponto interessante aqui, hein? É um ponto interessante, hein? Uhum.
Tem alguma coisa para dizer aqui? Não, não. Eu tinha algumas visões sobre a atitude fenomenológica e parece que ele não está confirmando essas visões. Então, queria ver onde é que ele vai chegar. Beleza. Quando nos movemos na atitude fenomenológica, nos tornamos algo como observadores imparciais da cena que passa ou como espectadores de um jogo. Nós nos tornamos espectadores. Contemplamos os envolvimentos que temos com o mundo e com a coisa nele, e contemplamos o mundo em seu envolvimento humano. Não somos mais simplesmente participantes no mundo, contemplamos o que é ser um participante no mundo e nas manifestações. Mas as intencionalidades que contemplamos, as convicções, dúvidas, suspeição, certeza e percepção que examinamos e escrevemos, ainda são nossas intenções. Não as perdemos, somente contemplamos. Tá vendo que interessante? Uhum. O que eu. Vai, continua aí. Eu queria deixar ele acabar com essa linha de raciocínio para depois tentar falar da minha visão, do meu ponto de vista, do jeito que eu entendo o que ele está falando aí. Beleza. Elas permanecem exatamente como eram, e seus objetos permanecem exatamente como estavam, com as mesmas correlações entre intenções e objetos ainda em vigor. Num modo curioso, nós mantemos todas apenas como são. Nós as congelamos no lugar, e aqueles de nós que também se tornaram filosóficos são também os mesmos si mesmos, que exercem a intencionalidade naturais. Um tipo de otimização do si mesmo ocorre no qual o mesmo si mesmo, que viveu na atitude natural, começa a viver explicitamente na atitude fenomenológica e começa a exercer a vida filosófica. Manda brava aí. Oi? Manda aí. Você quer fazer suas observações? Deixa ele terminar aí. Acho que ele vai continuar. Opa, então. Espera que alguém quer entrar. Geusânia. Geusânia, está aí? Todos os seres humanos, todos os. Agora entrou. Tarde. Boa tarde, Geusânia. Todos. Opa, peraí. Beleza. Boa tarde. Todos os seres humanos, todos os si mesmos, Só avisar, fazem Geusânia. esse tipo do quê? Só avisar, Geusânia, que a Isso. gente. Ô, Geusânia, a gente está no quarto capítulo da introdução à fenomenologia do Sokolovsky. A gente começou a leitura aqui, talvez você pegue o bonde andando. Você pegou o bonde andando e talvez vai faltar informações. Vão faltar informações. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta para a gente, interrompe e a gente conversa, tá bom? Tá bom. Então, a gente vai ficar só com Pronto. uma. Perfeito. Vamos lá, então. Todos os seres humanos, todos os si mesmos, fazem esse tipo de análise filosófica reflexiva de vez em quando. Mas a maioria das pessoas, quando entra nesse tipo de vida, geralmente fica confusa quanto ao que está fazendo. As pessoas pensam que estão tendo apenas vislumbres de algum tipo de verdade universal, algum tipo de lei da natureza. Tendem a tomar o movimento da filosofia como mais um ajustamento da atitude natural. Não veem como isso é diferente. O ponto de nossa discussão sobre a atitude fenomenológica é ajudar-nos a fazer a mudança na filosofia explícita e claramente, como uma apreciação mais completa da diferença entre a atitude natural e a filosófica. Fazemos uma distinção definitiva ali, onde a maioria das pessoas fica, como se diz, em cima do muro. A volta à atitude fenomenológica é chamada de redução fenomenológica, um termo que significa a retirada dos alvos naturais do nosso interesse, em direção ao que parece ser mais um ponto de vista restritivo
simplesmente um daqueles alvos da intencionalidade mesmas. Redução com a raiz latina de reducere é um conduzir de volta, uma retenção, um retraimento. Quando entramos nesse novo ponto de vista, suspendemos as intencionalidades que agora contemplamos. Esta suspensão está neutralizando, essa neutralização de nossas modalidades elóxias é também chamada de epoqué, um termo tomado do ceticismo grego, e que significa a retenção que o cético dizia que deveríamos ter com respeito do nosso juízo sobre as coisas. Esse é um termo interessante, hein? Uhum. Eu vou até anotar aqui, peraí. Eles diziam que deveríamos ter o juízo até que evidência fosse clara. Embora a fenomenologia tome esse termo do ceticismo grego, a implicação cética do termo não é preservada. A epoqué na fenomenologia é simplesmente a neutralização das intenções naturais que devem ocorrer quando contemplamos essas intenções. Opa, peraí, um minutinho. Finalmente, para completar esse breve tratamento da terminologia, vamos falar do termo por entre colchetes. Isso aqui é muito legal. Você já leu isso aqui, Luiz? Já li a respeito. Isso é muito legal, está muito bem explicadinho. Quando entramos na atitude fenomenológica, suspendemos nossas crenças. Pomos entre colchetes o mundo e todas as coisas no mundo. Pomos o mundo e as coisas neles entre colchetes, ou entre parênteses. Assim, quando colocamos entre colchetes o mundo ou algum objeto particular, não votamos a mera aparência, uma ilusão, mera ideia ou qualquer outro tipo de impressão meramente subjetiva, mas, propriamente, agora o consideramos precisamente como ela é intencionada, por uma intencionalidade na atitude natural. Nós a consideramos como um correlato com qualquer intencionalidade que tem como alvo. Se ele é um objeto percebido, nós o examinamos como percebido. Se ele é um objeto recordado, agora nós o examinamos como recordado. Se ele é uma entidade matemática, nós o consideramos como correlato com uma intenção matemática. Se ele é um objeto meramente possível, ou objeto verificado, nós o consideramos como objeto de uma intencionalidade que intenciona algo somente possível, ou uma intencionalidade que intenciona algo verificado. Por em colchetes, retém exatamente a modalidade e o modo de manifestação que o objeto tem para o sujeito na atitude natural. Acho que É a gente legal, tem né, isso aqui, né? para sintetizar o que ele está falando, né? Acho que já foi muito texto. Pode falar. Assim, o que eu entendo sobre a atitude fenomenológica em relação à atitude natural é uma dúvida metódica, no sentido de, muitas vezes, quando a gente afirma, a gente tem posições dóxicas não neutralizadas, a gente tem o conhecimento como certo para nós mesmos. Então, talvez a forma correta de analisar esse conhecimento é dar um passo atrás. É dar um passo atrás e analisar esse conhecimento enquanto a gente tem. Então, talvez a resposta do Menon seja interessante, né? Como é que você vai querer saber, sendo que você já sabe, sabe? Você já sabe, você está satisfeito. Querer saber é não estar satisfeito. Então, não sei se é disso que ele está falando. Mas ele fala, né? A neutralização de nossas modalidades dóxicas. Aí, porra, talvez seja isso. Eu acho que assim, o Husserl ele coloca no Ideias 1 a Hiporré no contexto do conhecimento das essências. Porque quando você tem uma posição dóxica sem ser neutralizada, todas os exemplos da atitude natural, da mera. Ele não deu exemplos exatamente exatos da atitude natural, porque ele já estava fazendo a atitude fenomenológica. A gente pode lembrar da atitude natural como uma pessoa comum, que ela faz afirmações sobre a vida, e às vezes ela
né, faz julgamentos assim universais, mas ela não se dá conta de que eles são universais e muitas vezes ela não se importa com a corretude absoluta desse conhecimento, ela meramente troca de ideias, assim, ela vai se corrigindo, sabe? Ela, ela não analisa exatamente esse conhecimento universal que ela tem, ela simplesmente diz. Então, me parece que a atitude fenomenológica é dar um passo atrás, e considerar, bom, como é que eu sei disso? Sabe? Como é que eu posso dizer que eu realmente sei? O que que é o conhecimento, sabe? O que que é saber? Tipo, eu digo que sei, tá, mas como é que você sabe que sabe? É uma questão que fica quando a gente tem essa atitude natural. Talvez essa dificuldade de mostrar que a gente sabe, essa dificuldade de dizer, bom, o mundo é de fato universal tal como eu penso que é. Então, faz sentido, Rafael? Faz sentido, Giovanni? Sim, sim. Na verdade, o que você está falando é o que o texto falou um pouco lá para cima. Se você for perceber, essa questão da. Lembra que a gente acabou de ler aqui, ó? Lembra essa parte aqui? Uhum. Ó, eles têm de se motivar. Temos de ter razões para mudar da convicção para a dúvida, da certeza para a suspeição. Sem tais razões, a mudança em nossa modalidade seria irracional e arbitrária. Eu acho que aqui ele está falando justamente isso que você falou. Você dá um passo atrás, se neutraliza para entender melhor o que está acontecendo. Por isso ele fala do epoqué e desse abrir o colchete, né? Desse pormos colchete. Que é a retenção até a evidência ser clara, né? Exato. Você vê que ele fala aqui, ó, que a atitude não é a mesma. Ó, ele já pega essa parte do ceticismo, mas ele dá um outro valor dentro da fenomenologia. Sim. Tá vendo aqui que ele fala que a epoqué na fenomenologia é simplesmente a neutralização das intenções naturais, que Uhum. deve ocorrer quando contemplamos essas intenções. Ele dá um outro valor à mesma palavra do epoquê. Ele, apesar de tirar o ceticismo, né? Uhum. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu não sei se as pessoas geralmente têm essa experiência mesmo, porque eu há muito tempo tenho esse questionamento, de repente eu até sou diferente mesmo, mas talvez seja, talvez o hábito de dar opiniões, né, reflita isso que eu tô falando, né? As pessoas elas dizem, fazem posições dóxicas a respeito de universais, mas elas não sabem provar. Elas, elas apelam para outros meios que não há evidência clara, né, no conhecimento, a consciência do conhecimento, consciência clara. Acho que é isso. Faz sentido? Sim, não são só as pessoas. A gente também faz isso. Todo mundo faz isso. A gente Sim. começa com uma opinião e depois a gente tem que entender o que está acontecendo nessa opinião. Temos que estudar, temos que usar a razão. Porque aquele ponto que ele fala da arbitrariedade é fundamental. Não fica igual assim torcer para time. Ah, eu gosto desse time porque tem um mascote bonito. Eu gosto daquele porque tem uma cor. Pera aí. Tem que ter uma coisa mais fixa, alguma coisa mais real. Mas para isso eu tenho que dar um passo atrás, igual você falou. E no texto, igual ele está falando assim, pôr em colchetes. Eu suspendo tudo isso, tento ver o que está em comum, o que não tem. Daí eu começo a usar a razão para tentar filtrar isso. Sim, sim, sim. Você tem razão, que é a atitude de ter novas ideias, né? Ter novas ideias, ir burilando as ideias. Tem razão, tem razão, tem razão. Porque o que você coloca é muito importante, a questão da dúvida. Se eu tenho dúvida, eu tenho espaço para evoluir. Se eu tenho certeza, está tudo travado. Sim, Entendeu? Então, eu acho que é por aí que ele está tentando falar. Quando eu ponho em colchete, eu ponho em dúvida. Aí eu não é vejo de fato. dúvida, né? Mas é dar aquele passo atrás do tipo, bom, por que que eu sei? Deixa eu tentar justificar. Acho que é meio isso. Acho que ele vai falar isso. Vamos reler aqui a parte do colchete. Que tá, esse do colchete tá muito legal, né? Esse por entre colchete é um conceito fantástico. Eu gostei muito quando eu li, fiquei até empolgado.
Olha, finalmente, para completar esse breve tratamento da terminologia, vamos falar do termo pôr entre colchetes. Quando entramos na atitude fenomenológica, suspendemos nossas crenças e pomos entre colchete o mundo e todas as coisas no mundo. Pomos o mundo e as coisas nele entre colchetes ou entre parênteses. Assim, quando colocamos entre colchete o mundo ou algum objeto particular, não o votamos a mera aparência, uma ilusão, mera ideia, qualquer outro tipo de impressão meramente subjetiva. Mais propriamente, agora o consideramos precisamente como ele é intencionado por uma intencionalidade na atitude natural. Nós o consideramos como correlato, como qualquer intencionalidade, que tem como alvo, né? E aí ele continua. Você vê que ele dá uma suspensão, ele dá um. Ó, tá Sim, vendo sim, como ele fala aqui, ó? sim, Suspendeu. Cadê? sim. Mas o Russell do Ideias 1, porque o Russell ele tem muitas idas e vindas. O Uhum, Russell do Ideias 1, ele não diz que é exatamente uma dúvida. Ele diz que é meramente assim, por enquanto, eu não vou dizer que é, mas eu sei que é. Tipo, eu sei que é assim, mas deixa eu só analisar, sabe? Deixa eu uhum. só, tipo, talvez eu esteja errado. Não é exatamente uma dúvida, sabe? É o famoso ficar em cima do muro, eu acho. Ele tá falando meio que você fica em cima do muro para entender melhor a coisa. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que não é só ficar em cima do muro, porque quando a gente está em cima do muro, a gente não quer decidir. Oi, tia. Eu deixei o portão aberto? Deixou. Não. É, não. Quando a gente fica em cima do muro, a gente simplesmente não toma decisão. Mas eu acho que é do tipo, bom, tipo, você quer namorar alguém, sabe? Você começa a namorar, você gosta da pessoa. Você não conhece ainda, você não quer casar ainda, mas você quer ver se vai dar certo. Você gosta, você tá lá, eu quero, sabe? Acho que a gente pode ver essa ideia quando alguém faz uma pesquisa acadêmica. A pessoa, pô, eu acho que é isso. E eu vou continuar achando que é isso, só quero ver se é verdade. Acho que é o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia, a gente defende alguma coisa, a gente defende alguma coisa, mas a gente ainda não tem certeza. E pode ser que a gente está errado. A gente está nesse movimento dialético, sabe? Sim, sim. Acho que é bem É por mais, aí também. sabe? O pensamento, sei lá, Platão, sabe? Tem aquela intuição primeiro, mas depois tem aquela análise. E aí, vão vendo? Oi? Não entrou ninguém aí quando eu estava entrando, não? Não vi. Dá uma olhada nessa câmera. É, tia, eu tô ocupado aqui. É, mas é isso. Só um- Não, tá. Pronto. Só um problema aqui. Só um problema aqui, mas vamos continuar. Tranquilo. Então vamos mais um pouquinho, que está bem interessante, né? Esse texto. Beleza. Assim, quando entramos na reflexão fenomenológica, não restringimos nosso foco apenas ao lado subjetivo da consciência. Não focalizamos somente nas intencionalidades. Também focalizamos nos objetos que são dados para nós, mas o focalizamos como aparece para nós em nossa atitude natural. Na atitude natural, nós dirigimos diretamente para o objeto. Vamos direto para a manifestação do objeto, para o objeto mesmo. Na instância, da instância filosoficamente reflexiva, nós criamos temáticas, manifestações. Nós olhamos para, que normalmente olhamos por intermédio. Focalizamos, por exemplo, nos lados, aspectos de perfis pelos quais o cubo apresenta-se como uma identidade. Focalizamos na multiplicidade de manifestações pelas quais o objeto é dado para nós. Quando agimos assim, contudo, não tornamos a identidade do objeto em uma das suas meras manifestações. Muito pelo contrário, estamos mais bem habilitados em distinguir o objeto de suas manifestações. Estamos mais bem habilitados para preservar a realidade da coisa mesma. Estamos também mais habilitados a prover uma descrição apropriada da natureza do mundo. Se fôssemos tentar falar do mundo da perspectiva da atitude natural,
tenderíamos a tomá-la como uma grande atitude ou como a soma de todas as entidades. Somente a partir das perspectivas fenomenológicas podemos obter a terminologia correta para falar do mundo como contexto para a manifestação das coisas. Uhum. Cara, E, eu acho assim, você vê como é que a gente está refletindo? A gente se refere a certas experiências sociais, tipo, a certos símbolos. Daí a gente sabe, pô, as pessoas são assim. É uma dedução. A gente sabe que as pessoas são assim. Aí a gente começa a investigar, pô, se as pessoas são assim, existe essa e essa qualidade que ali se unem, sabe? Só desligar esse toque do celular. Não, acho que já parou. Esses conceitos se unem e aí, a partir dessa dedução, a gente encontra um conhecimento puro, sabe? Por exemplo, a gente estava falando, o hábito de dar opiniões das pessoas reflete essa atitude natural. A gente tomou algo que a gente sabe e a gente só esmiuçou esse conceito, né? Do tipo, atitude natural é dar algo como verdadeiro, sem questionar, e algo verdadeiro, sem questionar, como é a atitude de dar opinião. E aí você falou, né? Ter novas ideias é meio isso, porque a gente não tem certeza ainda, e a gente foi esmiuçando as consequências dessa ideia. Mas eu estou falando isso no sentido do tipo, ainda que a gente esteja fazendo essas coisas, a gente não está fazendo elas puramente com o objeto diante dos olhos, escrevendo ele parte a parte. A gente toma uma expressão cultural, uma palavra, uma expressão simbólica, e a partir dessa expressão simbólica a gente vai esmiuçando. É do tipo, a gente apela para aquilo que é comum da nossa experiência, sabe? Antes de qualquer coisa. sim, Como sim. Eu acho isso muito. Eu acho essa via da fenomenologia muito melhor. Uma via mais clara, sabe? sim, também acho. Tomar a cultura e esmiuçar aquilo ali. Todo mundo sabe que é assim, então vamos esmiuçar aquilo. Vamos começar do que a gente já sabe. Sim. É uma dedução. Vamos ver aqui o que ele vai usar de exemplo, hein? De metáfora, hein? Para usar uma metáfora espacial bruta, quando entramos na atitude fenomenológica, nos rastejamos para fora da atitude natural. Elevamos-nos sobre ela. Nós a teorizamos, distinguimos e escrevemos ambos os correlatos, subjetivos e objetivos, que compõem. A partir do nosso poder filosófico, descrevemos as várias intencionalidades e os vários objetos, assim como a si mesmo e o mundo. Distinguimos uma coisa de sua manifestação, uma distinção que foi chamada por Heidegger a diferença ontológica, a diferença entre uma coisa e a presentificação ou ausentificação da coisa. Espera aí, só um momentinho. Aqui é um conceitinho bonitinho, né? Uhum. Essa distinção pode ser propriamente feita somente da perspectiva fenomenológica. Se tentarmos fazer a distinção entre a coisa e a manifestação da perspectiva do ponto de vista natural, qualquer um tenderá a substancializar as manifestações, porque desse ponto de vista tendemos a tomar tudo o que focalizamos como uma coisa substancial, ou tendemos a reduzir a coisa apenas às suas manifestações, a ser a soma de suas manifestações. Estaremos, de um modo qualquer, pressupondo as manifestações como barreiras entre nós e as coisas, ou fazendo das coisas meras ideias. Não atingiremos a atitude fenomenológica correta e não compreenderemos adequadamente qualquer atitude natural. Interessante também, né? Pontinho interessante, hein? Deixa eu ver, eu vou ler direito que eu me perdi. Estaremos, de um modo qualquer, pressupondo as manifestações como barreiras entre nós e as coisas, ou fazendo das coisas meras ideias. Que não dá para reduzir a esse nível, né? Se a gente quer entender o todo, não dá para usar. Tem que superar essas coisas, né? Pode continuar, Luiz? Eu não entendi essa distinção, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui de novo. Ó. Ele vai começar aqui, ó. Essa distinção pode ser propriamente feita somente da perspectiva fenomenológica. Se tentarmos fazer a distinção entre a coisa e a manifestação da perspectiva do ponto de vista natural, qualquer um tenderá a substancializar as manifestações. Porque nesse ponto de vista tendemos a tomar tudo
o que focalizamos como uma coisa substancial, ou tendemos a reduzir a toda a coisa apenas a suas manifestações, a ser a soma de suas manifestações. Estaremos, de um modo qualquer, pressupondo as manifestações como barreiras entre nós e as coisas, ou fazendo das coisas mera ideias. Não atingiremos a atitude fenomenológica correta, e não compreendemos adequadamente qualquer atitude natural. Entendi, entendi. Eu acho que ele vai aprofundar mais um pouquinho aqui no argumentos que podem guiar-nos à atitude fenomenológica. Ele vai falar que sim, né? Senão a gente está lendo o livro errado, né? É meio evidente, né? Tem que mandar esse e-mail lá para o Sokolowski. Ô, filho, vamos melhorar esses títulos então? Poxa, é parte da fenomenologia, sei lá. Tipo, eu acho que é aquilo, né? Você pega uma ideia que você já quer, você já quer seguir, e você só vai esmiuçando, né? Mostrando por que ela é clara. Exatamente. Eu acho que ele usou um pouquinho de humor aqui, né? Para falar bem a verdade, né? Para esse Sim. subtítulo aqui, eu não espero no livro que ele vai falar a introdução. Não, tudo não dá certo, não, não tem não, tchau. Acabou o livro. Não vai ter muito. Agora que temos um sentido de diferença entre atitude natural e fenomenológica, podemos suscitar a questão se há algum modo de explicar ou justificar para outras pessoas a mudança entre a primeira e a segunda. Essa questão equivale a perguntar se há algum tipo de argumento que possa persuadir alguém a vir a ser filosófico, ou provar para alguém que ele poderia tornar-se assim. A questão não é trivial. Ela questiona se a filosofia pode introduzir a si mesma, explicar o que é legitimar e o que é ilegitimar-se ante aquele que não são filósofos. Também questiona se a filosofia pode justificar-se para si mesma, se pode esclarecer sua própria origem e assim tentar ser uma ciência sem pressuposições. O problema do começo da filosofia é suscitado na fenomenologia sobre a rúbrica dos vários modos de redução. São dados vários modos ou argumentos para ajudar-nos a atingir a redução fenomenológica. Como vimos, a redução fenomenológica é a mudança da atitude natural para a fenomenologia. É a restrição de nossas intencionalidades da sua atitude natural expansiva, a qual tem como alvo uma e todas as coisas no mundo, para aparentemente mais confinada à atitude fenomenológica, a qual tem como alvo nossa própria vida intelectual, com seu mundo e seus objetos correlatos. Devemos ser cuidadosos para não tornar nossa tarefa mais difícil do que ela precisa ser. Podemos ser tentados a pensar que a atitude natural é puramente natural, puramente não filosófica, sem um fragmento de filosofia nela, e que a volta para a fenomenologia é uma mudança em algo totalmente inaudito no foco natural. Se fosse este o caso, pareceria quase impossível para nós comunicarmos uma ideia de que a filosofia, para aqueles que ainda não entram nela, mas de fato a antecipação da atitude filosófica na atitude natural. Existem pseudopodes em direção à filosofia na atitude natural. Simplesmente como serem racionais. Já temos um sentido do todo, um sentido do si mesmo, um sentido de intencionalidade e manifestação. Contudo, a dificuldade é que tentamos manusear todas essas coisas com categorias que pertencem à atitude natural. Nós mitologizamos, psicologizamos, fenomenalizamos ou substancializamos todas elas, fazendo do mundo uma coisa. As manifestações tornam-se barreiras, o si é substancialmente, o si mesmo é substancializado. As intenções são psicologizadas. Não possuímos os termos, as distinções corretas. Os modos de redução não tentam abrir uma dimensão absolutamente nova e não antecipada. Mais propriamente, tentam clarificar uma distinção que já possuímos entre o natural e o filosófico, e tentam explicar a transição entre as duas atitudes.
Ajuda-nos a obter a instância filosófica correta demonstrada, a mudança da perspectiva que ocorre quando nos movemos na filosofia, e a mudança de direção no significado dos nossos termos que deve seguir-se. Consideramos dois modos de redução, o ontológico e o cartesiano. Essas são duas abordagens desenvolvidas por Husserl. Espera aí que tem... O modo ontológico de redução é o menos assustador dos dois. O cartesiano parece nos mergulhar no fenomenalismo e na dúvida mais radical. O modo ontológico apela ao desejo humano para ser verdadeiro e plenamente científico, e indica que quando exploramos cientificamente um domínio, de ser adquirimos um tesouro do conhecimento, um sistema de juízos sobre sobre as coisas em questão. Digamos que alcançamos um conhecimento bastante completo de um campo tal como a biologia molecular ou a física do estado sólido. Não importa quão completo possa ser o nosso conhecimento das coisas em questão, ainda não teremos dados com relatos subjetivos das verdades que foram alcançadas. O lado objetivo pode ser total e completamente conhecido, mas as efetividades subjetivas que são correlatas com objetivas terão sido negligenciadas. Os tipos de intenções que apresentam as coisas sendo estudadas, a maneira da verificação adequada a objetos, os métodos seguidos, as formas de correção e confirmação intersubjetivas, e assim por diante. Eu acho que aqui a gente já pode parar um pouco para discutir, hein? O que você acha? Eu tô relendo que eu tava pensando em outra coisa. Sabe o Renato, cara, que ele fez a apresentação do TCC dele em Kierkegaard? Sim, Eu tava pensando na conversa que eu tive com ele enquanto a gente tava lendo aqui. Então, posso falar o que eu pensei, mas eu acho que isso vai tirar um pouco do foco. manda bala. É um exemplo de atitude fenomenológica, quer dizer, é um exemplo de investigação fenomenológica. Porque o Kierkegaard, ele diz que existem algumas formas de você impedir a sua felicidade. Que uma delas é você aceitar as contingências da vida que fazem você meramente seguir, sabe, deixar a vida te levar. A segunda forma é não se importar com com a, não se importar em viver uma vida que te traga a felicidade absoluta e a vida eterna. A terceira forma é você se prender tanto à opinião das pessoas que você se fecha a essa vida eterna. E a terceira forma é querer só fazer a própria vontade. Eu acho que, no caso das contingências, a gente entende que a pessoa nunca quer fazer a própria vontade, a vida dela sempre vira aceitar o caos, aceitar, sabe? Então a pessoa aceita que ela vai morrer, né? Faz sentido? Sim, sim, com certeza. Ela aceita que a vida dela vai, tipo, ela aceita que a vida dela só vai receber coisas ruins. E ela já e por isso ela não quer mais as coisas boas, né? Ela se contenta com pouco. E eu acho que isso também pode estar na atitude das pessoas de, por outro lado, fazer a vontade delas, né? Do tipo, eu cedo aos prazeres momentâneos e eu quero só fazer a minha vontade. E sob um certo sentido, cara, a felicidade, a gente sabe, todo mundo sabe que a moralidade do ser humano é se unir às pessoas, que isso é um elemento necessário da moralidade, que no fundo toda a moralidade tem esse aspecto, e eu acho que é o aspecto central da moralidade, que é se unir à vida das pessoas, e por isso expandir a vida cada vez mais. E todo mundo sabe que a felicidade é isso, em algum sentido, que é Sim, viver com a família, sabe? E no fundo viver com Deus é a mesma coisa. Então, assim, você acaba se fechando, quando você quer só fazer a sua vontade, a essa dinâmica de você querer a comunhão com as pessoas, certo? Então, sim, sob certo sentido, você se fecha à felicidade. Felicidade que todos nós sabemos que é verdadeira. E quando a gente só quer fazer a vontade das pessoas, a gente acaba se rendendo a essas pessoas que só querem fazer a própria vontade. Então, se por um lado a gente se fecha à comunhão, por outro a gente se fecha à própria comunhão verdadeira.
Por exemplo, quando você simplesmente quer fazer a vontade das pessoas que, que são ruins, você se fecha aqueles elementos da comunhão que são verdadeira comunhão, sei lá. Uma pessoa que só quer beber, aí você só estimula, você se contenta com isso. Você está confirmando elementos que tiram as pessoas da comunhão umas com as outras. Então, você mesmo está aceitando essa ausência de comunhão. Então, você sempre se fecha a essa felicidade. Faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido. E, por exemplo, a galera que se converte, ela tem um pouco essa experiência, sabe? Você vive uma vida que você só quer se fazer os seus prazeres, e você sabe que você não tá certo, que você não tá fazendo bem às pessoas, que você não tá do jeito que Deus quer, no sentido de, tipo, às vezes, eu não tô em paz com Deus, sabe? Eu não consigo ter amizade mais com Deus. Aí elas sabem que a felicidade ali tá tolhida, mas elas percebem que se elas largarem essa vida, elas vão ser criticadas pelas pessoas, elas vão perder de alguma maneira o contato social, então elas vão, como é que eu digo isso? Elas vão, elas vão aceitar ser rejeitadas em algum sentido, né? E, por exemplo, uma pessoa que ela simplesmente deseja se livrar dessa forma de injustiça que as pessoas levam, né, de fazer mal umas às outras, a pessoa pode odiar toda a existência. Pode odiar toda a existência, odiar as pessoas e rejeitar a existência como um todo. Mas o cristão não, o cristão ele aceita só Deus. Dá para fazer esse paralelo porque é o oposto, né? A única coisa que resta para você satisfazer essa felicidade é você se render a Deus. É esse movimento da conversão. Assim, Sim, eu acho que é um exemplo de investigação fenomenológica. com certeza. Com certeza. Pode ir mais um pouquinho? Calma aí, eu acho que, tipo assim, a pessoa, quando ela sente a necessidade de se converter, ela meio que sabe que esse tipo de vida das pessoas está errado e que, no fundo, elas tinham que viver diferente, sabe? Que tem isso. Então, ao mesmo tempo que você sabe que você está fazendo mal às pessoas, você sabe que as pessoas estão fazendo mal umas às outras. Que você está confirmando esse mal, sabe? Que as pessoas fazem umas às outras. Não só as pessoas estão sendo culpadas, como você também, sabe? Então, primeiro você tem uma situação em que você sabe que está fazendo mal às pessoas e você não quer a comunhão com elas. E depois você tem uma situação que você quer a comunhão com as pessoas, mas você quer uma comunhão na qual as pessoas mesmas fazem mal umas às outras. E você sabe que está errado. Sabe? Faz sentido? Sim, eu acho que daí que vem aquele conceito de angústia do Kierkegaard, né? Sim, sim, sim. Você tá sempre nessa, a sua liberdade sempre te dá essas duas opções. Sim, eu acho que faz sentido, sim. Talvez a vida humana seja uma tensão, né, entre você viver as próprias vontades e saber que você faz mal às pessoas e você saber que se você deixar de agradar as pessoas e promover algo que elas talvez não vão gostar de você, você vai se sentir mal, né? Você vai. Não é meio isso? Sim, é uma atenção correta, né? É uma atenção que talvez, que apesar de externamente, para muitas pessoas, talvez isso te cause algum problema, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Por exemplo, assim, alguém que se dedica muito a uma coisa positiva e você gera uma atenção também, tanto negativa como positiva. Sim, Mas você também tem que estar dentro de você com uma atenção correta também. sim, sim. É aquela coisa, né, de nadar contra a corrente. Acho que também faz sentido a gente pensar tipo, tem um exemplo, talvez, que a gente pode pensar sobre opiniões ou sobre meios políticos. Tipo assim, você tá na comunhão com as pessoas ali, mas você percebe que elas estão erradas. Que ou você deixa essas pessoas e acaba
sendo ostracizado, sendo, sabe? E você sabe que isso vai ser ruim para você, porque você quer a comunhão com elas e você não e você e você acha certo essa comunhão que elas têm, ou algo como você não quer estar nessa posição de ser considerado uma pessoa errada por essas pessoas, porque no fundo você acha que elas são boas, sabe? Sim, sim, Então, assim, você quer ter a comunhão com elas, mas ao mesmo tempo você não quer que elas deixem de querer ter a comunhão com você, sabe? Talvez você tenha esses opostos, esses extremos, assim, você fazer puramente a sua vontade, fazer mal aos outros, e de você aceitar que as pessoas façam mal umas às outras, e, e por isso um medo de, de ser excluída, ser expulso. sim, sim, ser exposto, ser excluído, meio isso. É, porque assim, tem batalhas que valem a pena entrar. Tem batalhas que valem a pena você nadar contra a correnteza. Tem outras que não. Sim. Tem outras que não. Às vezes, tem algumas que não, simplesmente não compensa. É mais fácil deixar como tá do que você tentar nadar contra a correnteza. Porque a gente já entra em outros aspectos, né? A gente já está extrapolando um pouco o texto já, né? Sim, sim. Eu acho Mas que assim, um exemplo de investigação fenomenológica que que não tá deixando eu concentrar no texto. tranquilo. Vamos continuar então o que você quer fazer aqui. E é importante usar esse movimento para conversar, para fazer delete. A gente estava falando agora há pouco aqui, justamente isso. Tem, porque quando a gente fala com pessoas é uma coisa complicada. A gente não sabe exatamente o que magoa, o que machuca, o que faz a pessoa evoluir. Às vezes a pessoa, por exemplo, sei lá, a pessoa tem um vício, bebida ou cigarro. Não adianta você falar com a pessoa. Ela vai ficar muito brava. Outras, não adianta você falar. Como é que eu sei? Não sei como que eu vou saber. Tem pessoas que saem rapidamente, entram e saem rapidamente. Ficam 10 anos, saem como fosse nada. Tem outras que Uhum, não saem mais. Entende? Então, assim, que luta que vale a pena vencer e como vale a pena vencer. uhum, Porque quando você dá o exemplo assim, vamos nadar contra a correnteza. Mas tem nado que por si mesmo já é mais difícil. Outros são uhum, mais fáceis. uhum, Eu nado uhum, cachorrinho, de frente nado crawl, que é o nado mais rápido que tem dentro da natação. uhum, Então, que nado que eu estou fazendo? Cachorrinho? Então nunca vai, não, eu não vou vencer, porque tá errado o nado. Então, muitas vezes, talvez seja nesse aspecto também. Como que eu estou em relação a esse desafio, a essa correnteza? Vale a pena? Não vale? Eu tô nadando no cachorrinho? Não tô? Tô nadando no nado crawl? Não tô? uhum, Então, assim, também tem esse aspecto. Tá vendo que começa a chegar na particularidade. Começa a chegar no passo atrás que a gente falou lá atrás, agora há pouco. Na razão. Se ela é arbitrária, ou se ela é subjetiva, ou se ela é isso. A gente já começa a fechar alguns pontos aqui também no texto. sim, Por isso é um exercício que a gente está buscando na fenomenologia. É tentar juntar esses negócios, esses pontos que estão dispersos. Então aí, a gente está fazendo o tracinho, né? Que vai entre um ponto e outro. uhum, Porque realmente é isso que é. Será que vale a pena eu fazer essa suspensão de pensamento para certas coisas? Por exemplo, assim, vale a pena eu fazer uma suspensão de uma novela do mexicana, sei lá. Talvez não valha, mas outras coisas valem a pena. uhum, E eu tenho que também ter esse conhecimento de razão, esse conhecimento que não pode ser arbitrário, porque senão eu vou ficar usando em tudo isso, mas uhum. nem tudo precisa da mesma força intelectual para eu estudar. Nem tudo precisa. Acho que a gente pode pegar isso aí que você falou e esmiuçar fenomenologicamente, por exemplo, quando você fala de nadar contra a corrente, de nadar crawl ou nadar cachorrinho. A gente pode pensar, quer dizer, o que me vem à mente é que a fé é o meio termo, é o meio termo. E como é que a gente pode perceber isso? Porque, né, você está falando, tem batalhas que não valem a pena. E quando eu penso em batalhas que não valem a pena, do ponto de vista do que você falou, né, de
eu penso em, por exemplo, você querer fazer mal às pessoas, de você simplesmente querer se isolar e não querer mais, nunca mais fazer bem às pessoas. Não sei se é um exemplo que vale para o que você falou. E talvez todo mundo tenha essa atitude, porque tipo, você só exclui a pessoa da sua vida. Você nunca mais quer ver ela na face da terra. Outras atitudes do tipo, é, aquele oposto, né? Eu simplesmente aceito. Ou você falou de a gente não pode aplicar o conhecimento em tudo e tal. Talvez quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar nas nossas incapacidades, né? Nas nossas incapacidades. Então, se por um lado a gente tem diante desse problema, né, desses desesperos, dessa vontade de união, de comunhão, se por um lado a gente tem, a gente tem nossas incapacidades e a gente se depara com elas, o que talvez possa ser pensado como uma presunção, né? Por exemplo, você querer mais que suas pernas, é meio isso, né? É um exemplo assim que as pessoas comumente pensam. É isso, né? É querer dar um passo maior que as pernas. Você, você sabe que você não é capaz, você sabe que isso não é seu, você sabe que isso não é certo, mas ainda assim você quer. Talvez seja meio isso. E nesse contexto que a gente está falando, talvez seja esse orgulho mesmo. Esse orgulho, e talvez esse orgulho de querer resolver tudo com as próprias mãos. E às vezes até de fazer mal às pessoas por meio disso. Tem um poema que eu escrevi, cara, que eu acho que talvez sintetize essa ideia. Deixa eu ver aqui se faz sentido. O poema é assim, ó. Eu olhei o abismo e ele olhou de volta. E eu olhei de novo, com mais força e com mais ódio, e odiei a vida onde estiver o abismo. E eu olhei o abismo e ele olhou de volta. E eu olhei de novo, com mais força e com mais ódio, e só o que restou foi a vida. Faz sentido? Sim, faz sentido. Belo poema, parabéns. Valeu. Talvez seja É, isso. Você acaba, exatamente. você acaba odiando as pessoas. Exatamente. Exatamente. Porque é exatamente isso que eu estava falando, né? Qual é a nossa força frente a isso, muitas vezes? Qual é a nossa força interna frente a muitas dessas coisas? Igual quando você põe um abismo. Qual é a nossa força interna para sair do ódio, para sair desse olhar do abismo e olhar para frente, para o horizonte? Isso também já é nadar contra a correnteza. Sim, Mas isso é um sim. mistério. Isso é um mistério. Sim, cara, e eu acho que a solução disso é a fé, porque na fé a gente tem essa promessa de comunhão que vem de Deus e não da gente, e ao mesmo tempo essa promessa de que as pessoas vão ser consertadas de se fazer mal umas às outras, sabe? Sim, Então, a fé une as duas coisas, une a comunhão e a justiça, verdade, pela força de Deus. Eu verdade. acho que esse é o argumento do Kierkegaard, sabe? Pra gente aceitar a fé. Que no Eu fundo ela é não, equilíbrio, eu não sabe? cheguei ainda a ler o Kierkegaard, tenho que ler. Tem alguns livros deles aqui, mas eu não cheguei a ter. Importante. Que é no fundo isso, sabe? Que a única forma de você ser feliz mesmo é você aceitar Deus. Você Uhum. aceitar. É, isso daria um bom, mais umas 2 horas de debate. Sim, sim. Então a gente acabou por hoje. Mas pelo menos eu acho que a gente fez uma investigação fenomenológica, né? A gente pegou elementos da vida que todo mundo vive e esmiuçou, né? Esmiuçou essa experiência que talvez é de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Bom, Talvez. então eu vou fechar então aqui a gravação. Acho que valeu muito a pena. A gente fez bastante coisa, conversou, teve a dialética que importa, deu vida ao texto que importa.
Gostou, Geusânia? É Geusânia, Geusânia? Como é que fala seu nome? Boa tarde, pessoal. É Geusânia. Geusânia. Eu estava aqui escutando vocês e fazendo um bocado de ponte, igual o Luiz aí estava fazendo, principalmente quando ele fala da questão da comunhão, né? Que o André Sponville tem um livro, O Espírito do Ateísmo, que ele vai falar que a gente pode viver sem uma religião, mas não pode viver sem a comunhão e sem a fidelidade, se eu não estiver enganada agora. Então, tudo que o colega fala aí, dessa comunhão, aí pelo que eu entendi da fenomenologia, a gente não vai olhar a comunhão pela aparência do que a comunhão vai se mostrar para a gente, mas a gente vai. Vou levar um pouquinho para o que eu também estudo em Sartre, que é a consciência irrefletida e a consciência reflexiva, que vai levar tudo isso aí que o Luiz falou. Eu fiquei fazendo vários pequenos pontos aqui nos textos que eu tô estudando. Então, eu não conversei muito porque eu não tenho conhecimento do texto que a gente estava lendo. Então, e tenho bem pouco também fenomenologia. Eu comecei a ir para fenomenologia lendo alguns livros do Sartre, principalmente Transcendência do Ego e o esboço de uma teoria de emoções e o ser e o nada, né? Que eu preciso compreender algumas coisas no livro que vão me levar, querendo ou não, para a fenomenologia. Melhor do que o Russell e o Heidegger, para poder a gente entender. Também tem outras leituras que, pelo que eu entendi da apresentação, essa é uma leitura bem mais simples. Não simples assim no sentido de simplista, mas que eu conseguiria entender melhor do que nos outros, talvez nos outros, né? Mas sim, foi muito produtiva. Por mais que eu tenha entrado assim, né, já estava avançada a leitura, mas eu consegui tirar alguns pontos e vi que esse texto, o livro em si, vai me servir bastante. Tá no drive do grupo, tá? Se você quiser ler, vale muito a pena. Certo. Eu acho que é isso. Eu acho que o melhor da fenomenologia é a gente pegar uma expressão cultural e ir esmiuçando ela nos detalhes da experiência, sabe? E eu acho que o conhecimento fica claro nas nossas ideias. Eu não sei se a gente fez isso direito aqui hoje, mas talvez, talvez tenha sido, não sei. Também não sei. A gente vai virar filósofo, segundo o livro, hein? Até o final do livro ele falou. Não vamos esquecer dessas coisas. Se Deus Beleza? Vou parar aqui a gravação. Peraí.